Esses dias eu tava refletindo em algo, e eu até compartilhei no meu Instagram, que tem a ver com comparação. É, eu, assim, pensava que eu nunca tinha passado, assim, por isso, de me comparar, e... mas eu refleti que sim, que eu passei por isso, e eu queria compartilhar aqui. Eu falo assim que eu achava que eu nunca tinha passado por isso, e que eu nunca tinha identificado, porque eu sempre via pessoas assim que se comparavam com outras pessoas sobre a beleza, né, sobre o exterior. Mas eu fui refletir, eu vi uma coisa no Instagram. Na verdade, a gente sempre vê, né, as pessoas postando coisas que elas fazem, enfim, experiências. E eu fiquei assim, sabe, pensando, nossa, o que que eu tô fazendo, né? As pessoas estão fazendo tanta coisa, assim, pro reino de Deus, enfim, e o que que eu tenho feito, sabe? Fiquei me questionando. E aí eu percebi que eu estava me comparando. Creio que o Espírito Santo que trouxe esse conhecimento para mim, porque senão eu nunca tinha observado isso, nunca tinha observado isso antes. Então poderia seguir assim. Eu pude entender melhor o que na prática é a comparação, sabe? E na Bíblia Jesus fala pra gente seguir o exemplo dele. E que seguindo o exemplo dele, a gente faria as coisas que ele fez e coisas maiores que ele fez. E o que acontece às vezes é que a gente acaba se comparando com outras pessoas, sabe? Jesus falou pra gente seguir o exemplo dele e não de outras pessoas. Disse pra gente ser o discípulo dele. Por mais que a gente ande com pessoas aqui na Terra, da nossa igreja, enfim, pessoas que são mentores espirituais, pessoas que são líderes, essas pessoas elas podem ter nomes, ser nomeadas de discipuladores, de líderes, de pastores, mas na verdade a gente está na mesma posição deles. Não existe um maior ou um menor. Todo mundo está na mesma posição. E a gente precisa se comparar não a essas pessoas. Porque o que cada pessoa faz, só Deus é quem tem o conhecimento. E Ele é quem mede todas as coisas. Isso é uma coisa que a gente tem que ter não só pra gente, sabe? Mas para outras pessoas também. E todo mundo precisa olhar para Cristo, não olhar um para os outros. A gente precisa olhar para Jesus, olhar só para Ele, sabe? Para nada mais. A gente precisa continuar olhando para Ele. Quando a gente olha para Ele, todas as coisas perdem o significado, todas as coisas perdem o sentido e tudo que importa é Ele. E se tornar parecida com Ele. E ao olhar para Ele, a gente se torna parecido com Ele. Não porque é uma mágica, mas porque a gente está voltado a nossa atenção para Ele. E não para as outras pessoas, e não para as circunstâncias, e não para outras coisas que não seja Ele. Quando a gente olha para Ele, não existe um outro padrão, um outro parâmetro. Consequentemente, não tem como você se medir e ficar todo o tempo insatisfeito porque você não é daquele jeito que o outro é. E é justamente isso que ele quer. Ele não quer que você olhe para as circunstâncias, ele não quer que você olhe para o discípulo A, para o discípulo B, para o líder A ou B, ou para aquela pessoa da internet A ou B. Ele não quer que você olhe para essas pessoas. Ele quer que você olhe para ele e siga os padrões dele. E quando eu parei para refletir nisso, eu observei que o padrão dele, o padrão de Cristo é muito mais elevado do que o de homens. Porque ele é puro, ele é perfeito, ele veio aqui, fez tudo, cumpriu tudo. Ele morreu por nós, deu a vida por nós, para nossa salvação. Então, o que eu concluí é que o padrão dele é muito mais elevado. Mas ao mesmo tempo que é elevado, é leve. Não existe uma pressão de você ser algo.
Cristo, ele respeita a nossa individualidade. Ele sempre quer nos transformar. Ele nunca vai nos deixar parado e querer que a gente fique em uma mesma posição, em um mesmo lugar. Na verdade, quem faz tudo isso é o amor. E quando você se compara a alguma pessoa, isso falando de qualquer área, pode ser referente à parte física, pode ser referente à vida espiritual, sei lá, de relacionamentos, qualquer coisa. Quando você se compara com Cristo, você faz todas as coisas e você se torna cada vez mais parecido com Ele por causa do amor que você já recebeu por Ele. E não porque você quer fazer algo para ser algo. Às vezes, quando a gente se compara com alguém, quer mudar, é porque a gente quer se tornar aquilo para a gente ser aceito e a gente conseguir algo, sabe? Conseguir alguma autoridade ou fazer com que as pessoas notem a gente e fazer com que a gente ganhe as coisas que aquela pessoa ganhou. E a gente faz essa relação, mas não é assim. Quando a gente olha para Cristo, a gente se torna parecido com Ele porque Ele nos amou. Simplesmente por isso. Não tem nada a ver com algum esforço nosso, não tem nada a ver com uma imposição, uma regra. Não, é leve. A única pessoa que a gente precisa é de Jesus. A única pessoa que a gente precisa olhar é para Jesus e se comparar é com Ele, porque Ele mesmo nos dá a chance, nos dá total possibilidade de se tornar aquilo que Ele chama a gente para ser. Ele tem compromisso em nos fazer aquilo que Ele sonhou para nós. A gente não precisa querer ser o que o outro é, ou querer fazer o que o outro faz, ou ser espiritual como o outro é, como a gente acha. Não precisa ser assim. A gente precisa olhar para Ele. Assim, os padrões são quebrados. Tudo perde o sentido e você para de ter um parâmetro, sabe, de comparação e pensar. E você para de pensar, nossa, tô bem, nesse nível eu tô bem, nesse nível preciso melhorar ou algo do tipo. Você passa a ficar satisfeito, porque tudo que você já tem é o suficiente. Isso não significa que você vai ficar estagnado em um lugar, isso significa que você tem um padrão muito elevado para você atingir, mas que a cada dia você vai se tornar mais parecida com Cristo, mais parecido com Cristo, porque Ele mesmo te dá todas as ferramentas que você precisa para fazer tudo isso. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você já passou ou passa por isso, reflita nisso, sabe? Olha para as coisas que você já tem, olhe para as coisas que você é e perceba o quanto tudo isso é precioso e que foi Cristo quem te deu tudo isso. Que Deus te abençoe.